Oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra e podemos aprender do Senhor por meio dela. Pedimos que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas e que o Teu Santo Espírito venha nos conceder sabedoria para podermos compreender aquilo que o Senhor tem para transmitir para as nossas vidas nessa tarde. Nós reconhecemos que dependemos do Senhor para compreender a Tua Palavra e que dependemos do Senhor também, ó Deus, para que essa Tua Palavra encontre guarida em nossos corações, encontre espaço em nossas vidas e que possa ela frutificar vida em nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Pessoal, preciso da tua ajuda. O que foi que nós vimos até agora? Vamos lá? Me dê um retorno aí do que você lembra. Nós já tivemos pelo menos umas 5 horas de aula até agora, né? Então me dê um retorno aí do que nós vimos até agora. Ok? Quais são esses pontos? Isso. Esses 4 pontos estão ligados a quê? A forma de interpretação do texto, né? São as chaves hermenêuticas ou a forma em que eu enxergo o texto para interpretá-lo. A partir de uma dessas visões é que vai sair a minha interpretação do texto. Cada um dos grupos representados aí nesses 4 grupos, cada um dos intérpretes representados nesses 4 grupos tem uma forma de ver o livro. Então eles partem desde suas pressuposições, né, e trabalham a interpretação a partir dessa forma de pensamento, ok? Muito bem, mais alguma outra coisa? Ontem nós vimos o contexto histórico de como a profecia era vista desde 200 a.C. até 200 depois de Cristo, como a linguagem profética influenciou e de certa forma ajudou o próprio João a escrever o livro de Apocalipse. Ok, sim, ok, exatamente isso. Então nós temos o movimento profético, né? E esse movimento profético empresta as suas ideias, digamos assim, para o movimento apocalíptico, o apocalipsista, e esse movimento então é de onde nós temos o livro, que é o Apocalipse cristão, né? Obrigado, Timóteo. Ok, mais alguma coisa? Timóteo, nós estamos tentando relembrar as 2 aulas de ontem. Então, se tem alguma coisa que você lembre, então nós vimos. Do que falamos ontem como um todo. Se você quiser propor algo. As 4 chaves de interpretação do Apocalipse, né? Que é histórico e futurístico. Isso. Filosofia da história. Isso. Preterista. Isso. E formação Histórica, né? Isso, muito bem. Aí vimos também a formação, então, do contexto histórico no tocante ao religioso, né? Como é que a profecia, o movimento profético e o movimento apocalíptico influenciaram, então, a vida e o escrito de João. Muito bem. Hoje eu quero ver se nós damos um salto e deixamos um pouco essa questão do movimento apocalíptico e falemos um pouco a respeito de como que era a situação do Império Romano em que a igreja estava inserida. Então João está escrevendo o seu livro. Diz lá nos primeiros capítulos, ou no primeiro capítulo, que é para ele escrever as 7 igrejas da província da Ásia, né? Vocês lembram, vocês leram isso? Essa província da Ásia era, então, uma província que estava inserida no Império Romano. Então, a pergunta é, como que era a situação político-econômica, religiosa, da época de João, em que essa igreja estava inserida? Então, vamos tentar trabalhar um pouquinho a respeito disto.
O livro de Apocalipse ele demarca uma ruptura com o Império Romano, em termos de cristianismo. Quando você lê o Atos dos Apóstolos, quando você lê as epístolas de Paulo, inclusive, e também de Pedro, você vai ver que a visão de Paulo, nós estamos falando das epístolas paulinas e do Atos dos Apóstolos, lá nos anos 30, mais ou menos, depois de Cristo, né? O Atos dos Apóstolos, o Atos acontecendo, não sendo escrito, né? A história de Paulo acontecendo, lá pelos anos 30 a anos 40, mais ou menos, que são as viagens dele, pouco mais, talvez, anos 50 já. Quando Paulo é preso, algumas vezes ele se vale de uma lei romana para se salvaguardar. Ele diz lá, opa, ninguém pode mexer comigo porque eu sou cidadão romano, né? Então ele usa desta credencial que ele tem para se defender. A visão de Paulo com relação ao Império Romano é positiva, é boa. Tanto é que ele usa disto. Na epístola de Paulo aos Romanos, ele fala das autoridades, e nas pastorais também, ele fala das autoridades como que devemos obedecer às autoridades, né? E a autoridade em que Paulo estava falando diretamente era quem? Era o Império Romano e eram seus representantes nas províncias. Em Jerusalém, Pôncio Pilatos, na época de Jesus, né? Lá em Éfeso, o procônsul Sérgio Paulo, e assim por diante. Pedro tem uma postura muito semelhante também, quando ele fala na sua epístola que devemos honrar ao rei, e assim por diante. Ou seja, a postura no princípio do cristianismo, com relação ao Império Romano, é uma postura favorável, é uma postura de respeito, é uma postura favorável ao Império Romano. Quando nós vamos para o livro do Apocalipse, quando nós vamos para o texto do Apocalipse, nós vemos uma ruptura com essa realidade. Nós vemos uma nova realidade com relação ao Império Romano. O Império Romano, no livro de Apocalipse, passa a ser a grande Babilônia, a prostituta, a que vai ser julgada, a que vai ser destruída, a que oprime os cristãos, a que persegue. Então, a esperança do cristão é que ela seja destruída. Então, essa é a postura no livro de Apocalipse. Então, a primeira coisa que nós percebemos com relação à igreja e Império Romano é que há uma transição dessa postura desde o início do cristianismo e a postura do apóstolo Paulo e até mesmo de Pedro, até chegar no livro do Apocalipse. Tá? Então isso é fato, isso a gente consegue observar dentro do próprio texto. Quando o livro do Apocalipse é escrito, e a gente está falando lá do ano 95, 96, a gente vai tentar trabalhar data um pouquinho depois, mas nós estamos falando lá dos anos 95, final do Império de Domiciano, do imperador Domiciano. Roma estava no que chamam de zenite do poder, né? Estava no auge do seu poder. O Império Romano estava no auge da sua grandeza. Tanto é que o capítulo 17 do livro de Apocalipse vai tratar de Roma como sendo aquela que está assentada sobre muitas águas. E depois ele mesmo vai interpretar essas muitas águas, dizendo que são povos, multidões, nações, línguas, lá em 17:15. Então o próprio texto vai falar de uma Roma como sendo aquela Roma que governa sobre muitos povos, sobre muitas línguas, sobre muitas nações. Para aquela época, então, Roma significava o grande poder. Roma era o poder absoluto que governava praticamente todo o mundo conhecido. Roma chegou a ser o maior império conhecido do mundo antigo. Então, os impérios do mundo antigo, eles vão se cada vez mais evoluindo politicamente e evoluindo também territorialmente, começando com a Síria, Babilônia, os persas, os gregos e, por fim, Roma, né? Então, eles vão evoluindo em termos políticos e também em termos territoriais. Roma era, então, na época em que João está escrevendo, o grande estava no auge do seu grande poder. E
isso vinha principalmente do seu exército. Roma tinha um exército extremamente coeso, uma forma militar extremamente administrada de forma bastante coesa e bem treinada, né, extremamente treinada. O exército romano era muito bem estabelecido e ninguém podia fazer frente ao Império Romano por causa desse exército. Era o exército, o grande poder do Império Romano. Foi graças a esse exército, a esses soldados, né, que então Roma chega a ser a grande capital do mundo antigo. E, por ser essa grande capital do mundo antigo, por ser esse grande império, a cidade de Roma em si, ela era caracterizada por uma riqueza extrema e também por luxúria extrema. Essa grandeza de Roma, ela se deve basicamente a duas coisas: a conquista, que está ligada ao exército, ao poderio do seu exército, e também ao comércio. Então, Roma, ela se estabelece basicamente tendo esses dois princípios. Ela consegue estabelecer o seu domínio, e isso faz por meio do exército bem treinado, e ela consegue o seu crescimento econômico, porque ela estabelece um monte de frentes de comércio com todo o mundo conhecido. Quando você lê Apocalipse 18, os versos 11 ao 14, vai nos falar de pelo menos uns 30 produtos de luxo mesmo, que era comercializado por Roma, né? Produtos que só os caras que tinham muita grana é que conseguiam comercializar isso. E também no livro do Apocalipse, quando fala a respeito daqueles que lamentam por causa da queda de Babilônia, um dos grandes lamentos é porque os comerciantes iriam perder toda a sua rentabilidade, porque o seu grande consumidor e fornecedor iria ser destruído. Bom, boa parte do comércio de Roma consistia-se então em artigos de luxo, né? Estava ligada à luxúria, no sentido inclusive negativo bom, é sempre negativo, mas no sentido moral da palavra, né? E uma outra coisa que era muito forte no comércio romano era o comércio de escravos. Então, não só os produtos relacionados ao luxo, à luxúria, mas também relacionado aos escravos. Em Apocalipse vai falar, inclusive, e vai fazer uma diferenciação, que é difícil da gente alcançar qual que era a ideia de João, mas ele vai falar de escravos e de almas humanas, que Roma, ela comercializava escravos e até, diz o texto, e até almas humanas. Então, esse é parte do comércio, né, forte e parte da grandeza de Roma. As festas que davam os imperadores eram coisas monstruosas, assim. Há alguns historiadores que falam das festas que dava Calígula ou Nero, e que gastavam absurdos com coisas bobas, digamos assim. Por exemplo, a festa ia ser nesse salão, ele enchia o salão até a metade com pétalas de rosa vindo da China, não sei, uma coisa assim, sabe? Coisas relacionadas à luxúria mesmo, coisas relacionadas ao supérfluo, relacionada a nada de importância, gastavam só pelo prazer da luxúria, realmente. Existiam escravos, falando da cidade de Roma, né? Existiam escravos para tudo. Pensa em alguma coisa, tinha um escravo para isso. Diz os historiadores que tinham inclusive escravos para cumprimentar os conhecidos do seu dono. Então o cara estava lá caminhando, né? Passava alguém conhecido, o escravo falava: opa, tudo bem, beleza? Você imagina a que ponto chegou a situação? Então o cara estava caminhando, nem cumprimentava os conhecidos. Ele tinha um escravo para cumprimentar aqueles que ele conheciam. Isso só para a gente ver a que ponto a coisa chegou. Estima-se que existia 3 escravos para cada livre em Roma.
você ter uma ideia. A cada homem livre tinha pelo menos 3 escravos na cidade de Roma. Bom, e tinha escravos então para todas as áreas. Quando a gente fala de escravo, às vezes a gente pensa no nosso contexto passado de escravidão, né? Mas existiam escravos para todas as áreas, inclusive escravos que eram muito melhor preparados do que os seus próprios senhores. Então, o cara era comerciante, às vezes tinha muito dinheiro, mas era ruim de conta, vamos supor. Tinha um professor de matemática só para poder, que era seu escravo, que era só para controlar as suas finanças, digamos assim. Então, existia um escravo para cada coisa. Um escravo para levar o vinho, um escravo para limpar a casa, escravo por todos os lados, né? Por outro lado, apesar de toda essa exuberância, apesar de toda essa grandeza que nós vemos no Império Romano, é verdade também a realidade que Roma vivia de pão e circo, né? Essa é uma verdade. Por causa da grande existência de escravos, e o cara tinha um escravo para cada coisa, o que acontecia? O emprego desapareceu. Entendem a correlação? Então, como existia um escravo para fazer qualquer coisa, eu precisava fazer alguma coisa, tinha um escravo, então desapareceu a possibilidade de emprego em Roma. O emprego era muito difícil, e aí então a pobreza começou a superabundar em Roma. Então, havia um desemprego enorme, e as pessoas não tinham o que fazer, não tinham como ganhar dinheiro. Então o império ela sustentava os pobres através de esmolas, através de ajuda que eles mesmos davam. Então as pessoas que iam para Roma normalmente iam em busca dessas esmolas e em busca de todos os atrativos que a própria Roma lhes oferecia, que eram as festas, eram o circo, eram os gladiadores, quando ainda era liberado, e todas essas questões. Para você ter uma ideia, talvez, da situação de Roma, pensando em termos mais bíblicos, digamos assim, basta você ler o primeiro capítulo de Romanos. O primeiro capítulo de Romanos retrata um pouco essa situação de como era a cidade de Roma, que vai falar do homem, a mulher que deixou a sua natureza e deita com outra mulher, e o homem que faz a mesma coisa, falando da moralidade lascívia que existia na cidade, né? Então, fala um pouco a respeito disto. Uma outra questão é que, quando a gente fala normalmente nessa situação de imoralidade, isso normalmente recai bastante sobre o homem. Mas dizem que no Império Romano e na época de Roma, isso não era uma desvirtude, né, segundo os nossos olhos, só do homem. A mulher também era voltada a isso. Tanto é que Sêneca vai falar que uma mulher ela se contava pelo número de maridos que ela já havia possuído, né? Então era essa moralidade aberta, digamos assim, era um fuzuê, né? Bom, então nós estamos falando de uma Roma, do Império Romano, e principalmente da cidade de Roma, de uma luxúria extrema, de uma imoralidade extrema. Para você ter uma ideia, uma das primeiras notificações da possibilidade de troca de sexo encontra no Império Romano. Foi o imperador Nero que tenta fazer de um dos seus escravos uma mulher, literalmente, né? Fazer toda a cirurgia. Então, assim, para você ter uma ideia de como que isso era no Império Romano. Agora, quando a gente fala de Roma e do Império Romano, nós não podemos deixar de mencionar também que o Império Romano era estabelecido, então, não só por sua riqueza e por sua capacidade de guerra e sua grandeza territorial e comércio, mas uma outra coisa que caracteriza o Império Romano são as religiões.
quando nós estudarmos cada uma das cartas às igrejas, talvez a gente fale um pouquinho mais sobre isso. Mas o Império Romano, por causa da sua expansão territorial, ela encontrava dentro, ou ele, né, o Império, encontrava dentro do seu território uma pluralidade de religiões enorme. Então você encontrava o culto a Artemis, o culto a Serapis, o culto a Dionísios, o culto a uma série de deuses, e cada um tinha o seu próprio deus. Para o Império Romano isso não era nenhum problema, certo? O Império Romano era extremamente flexível com relação à adoração, com relação a religiões, com relação a forma de cultuar. Os judeus, inclusive, tinham suas liberdades e assim por diante, ok? Porém, aparece dentro de toda essa situação uma nova realidade, que é a possibilidade dos imperadores romanos serem, na verdade, a princípio, a própria Roma ser adorada como Deus. Bom, isso advém, em primeira instância, da bajulação dos súditos, né? Mas não somente isso, o ser humano, ele é dado à religiosidade, e ele é dado também à bajulação, é claro. Então, o Império Romano, ele se tornou responsável por estabelecer toda uma realidade favorável às províncias. O Império Romano acaba, por exemplo, com os saques, o Império Romano acaba com a pirataria nos mares, o Império Romano estabelece uma série de rotas comerciais, melhora os caminhos. Essa é a famosa Pax Romana, que nós ouvimos falar na história. A Pax Romana, ela estabelece uma realidade em que facilita a vida de toda a população, ou todas as províncias que estão ligadas à sua realidade, ao seu império. E isso, então, faz com que aqueles que estão usufruindo dessa paz romana sejam gratos ao Império Romano. E dessa gratidão nasce, então, a princípio, o culto a Roma, mais que tudo como uma expressão de gratidão, tá? E começa então a erigir-se templos a deusa Roma. Daí, para a adoração do imperador romano como Deus, foi um salto rapidinho. Afinal de contas, Roma é a deusa, o seu representante também é Deus, né? Então, daí nós temos essa transição imediata ou quase imediata, para a adoração do imperador como um Deus. Diga-se de passagem, esse não é um costume romano, isso não é um costume latino, isso é um costume egípcio. Os egípcios, sim, adoravam o faraó como Deus, né? Quando os gregos tomam o Egito, então eles passam a receber essa mesma adoração. Quando os romanos tomam o Egito, também acabam recebendo isso, mas isso ficava muito circulado, muito fechado àquela região. Isso começa a se expandir, e então começam a pedir autorização para adorar o imperador como Deus. Um dos primeiros a receber essa honraria é Augusto César. E um dos primeiros templos a ser erigido o imperador como Deus é em Pérgamo. Pérgamo é a primeira cidade que constrói um templo e começa a adorar o imperador como um deus. Bom, isso a princípio é visto pelos imperadores meio que como uma ideia assim, tão louco, sabe? Mas com o passar do tempo, eles começam a entender que esta é uma realidade favorável ao império. Bom, a religião sempre foi um motivo aglutinador, sempre foi um motivo que faz convergir para si, né? Então os imperadores, eles começam a perceber que o culto ao imperador, ele passa a ser, na verdade, um elo entre todas as províncias. Ou seja,
A partir do momento em que todos os súditos começam a reconhecer o imperador como Deus, apesar de terem os seus próprios deuses, isso acaba gerando para o Império Romano uma positividade, acaba gerando para o Império Romano um elo entre todos os povos. Era alguma coisa em que todos os povos tinham em comum com o imperador. Bom, aí então, de ser rejeitado, essa adoração, por causa desse esquema político, passa a ser fomentado, passa a ser incentivado. Okay? Isso com Augusto, depois com Tibérios, e esse negócio vai crescendo. Essa adoração vai crescendo até chegar num momento mais futuro. E aí, então, isso começa a ser um problema para o cristão. Bom, por quê? Na verdade, o culto ao imperador não era uma coisa muito... Não é que não era estabelecido, não era uma coisa muito... A princípio, não era uma coisa muito séria. A grande preocupação do imperador era, na verdade, esse elo de ligação. Então, a ideia era, uma vez você fazendo a tua oferenda anual ao imperador, você tem liberdade para fazer depois o que você quiser. Tá? Você tem liberdade para adorar Serapis, Artemis, quem quer que seja, né? Mas precisava fazer esse culto anual. Era, na verdade, a oferenda de um incenso, uma coisa muito simples ao imperador. Por que isso passa a ser problema para o cristão? Porque o cristão passa a enxergar nisto que uma idolatria. Certo? E como esse culto vai se desenvolvendo, e na história os imperadores eles começam a assumir isso como verdade para eles, os imperadores romanos foram cada vez mais loucos, na verdade, tá? Foram cada vez mais loucos até chegar a um ponto que depois começa a se estabelecer de novo. Mas passando por Nero, Calígula e chegando a Domiciano, eles foram, parece que cada vez pirando mais. Chega ao ponto de Domiciano acreditar realmente que ele era Deus. Tanto é que ele não aceitava que dirigissem-se a ele de outra forma que não fosse: o Senhor e Deus Domiciano diz tal coisa. O Senhor, que é Kyrios e Theos, Domiciano, manda dizer tal coisa. Quando você ia cumprimentar a Domiciano, tinha que dizer: Senhor e Deus Domiciano, me abençoe. Alguma coisa nesse sentido. Então ele assume para si. Qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é que, então, o cristão ele precisava, como? Estando inserido no Império Romano, ele precisava também participar desta mesma adoração, participar deste mesmo culto. Uma vez por ano, pelo menos, ele precisava ir lá, queimar um incenso e declarar: Domiciano é Senhor e Deus. E quem falou que o cristão ia fazer isso? Né? E aí começa todo o problema com o cristão. Aí começa todas as dificuldades com relação ao culto ao imperador. Então o cristão ele não aceitava a declaração de que o imperador era Senhor, Kyrios, né, e Deus. Para ele, isso era uma forma de idolatria e ele não podia fazer tal coisa. Bom, por causa disso, então, os cristãos passam a ser perseguidos. Principalmente, na verdade, nós temos duas perseguições que são mais ferrenhas na história do cristianismo: a perseguição nerodiana e a perseguição de Vespasiano. Eu estou tentando focar um pouco mais em Vespasiano, porque acreditamos que é dentro desse contexto que se encontra o livro de Apocalipse, né? Mas nós temos também a perseguição de Nero. A diferença dessas duas perseguições é que a perseguição de Nero foi muito mais localizada, muito mais dentro da própria Roma, e tem um motivo diferente. Na verdade, a perseguição nerodiana se dá porque Nero, com a mania de ser inventor, botou fogo em Roma, e aí quando o pessoal começa a
pressionar ele, ele joga a culpa nos cristãos, para se ver livre dessa acusação. E aí então começa a perseguir os cristãos por causa disso, na verdade. Então é uma perseguição, apesar de ser horrível, cruenta e tudo isso, é mais localizada, que é dentro da Roma mesmo, da cidade de Roma. E a diferença da perseguição vespasiana, domiciana, é que a perseguição domiciana é uma perseguição por motivos políticos e religiosos e sai do âmbito de Roma. A perseguição domiciana é uma perseguição que vai alcançar o cristão em qualquer parte do Império Romano. Tá? Então, em qualquer parte do Império Romano, aquele que não declarava que Domiciano era Senhor e Deus, tinha que morrer. E quando a gente fala de morrer, nós estamos falando de queimá-los vivos, de jogá-los para as bestas, jogar dentro de tonel com óleo fervendo, essas coisas mais ou menos nesse nível assim. Ser crucificado de cabeça para baixo, ser degolado, uma série de outras possibilidades aí que você imaginar, tá? Bom, para que o culto ao imperador, então, fosse uma coisa organizada, uma coisa estabelecida, e fosse alguma coisa que pudesse ser administrada, então tinha em cada uma das cidades que tinha os templos, um grupo ou um conselho, na verdade chamado de concília, que eram os sacerdotes do imperador. Esse grupo era responsável, então, para manter os registros de quem havia adorado, de quem não havia adorado, de propor um novo templo em tal lugar, ou seja, aquilo que faria um sacerdote, na verdade. Esse grupo era o responsável, então, de fomentar o grupo, o culto ao imperador, e era o responsável também, então, de ver quem que não havia adorado o imperador naquele ano e poder perseguir essas pessoas, no caso em específico, os cristãos. Então eram aqueles que ajudavam o culto ao imperador e ao mesmo tempo aqueles que fomentavam a perseguição aos cristãos. Era necessário, para qualquer atividade dentro da cidade, um certificado que você havia cumprido com a sua responsabilidade civil diante do imperador. O que era essa responsabilidade civil? Era exatamente essa ideia de ir lá adorar e reconhecer que o imperador era Deus. Então, na verdade, o culto ao imperador, ele era além de uma cerimônia religiosa, ele era, na verdade, uma declaração de submissão ao Império Romano. Então, negar que você fosse lá e adorasse o imperador, equivalia ao mesmo tempo dizer, eu não reconheço a autoridade do imperador sobre minha vida, eu não reconheço a autoridade de Roma sobre minha vida. Isso era o mesmo que um ato de rebeldia, de insubordinação ao império. Ok? Então, o cristão, quando ele falava assim, eu não aceito, eu não vou lá e não vou dizer que Vespasiano é Senhor e Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu não aceito a autoridade do Império Romano sobre mim. Com isso, ele recebia todas as condenações disso. Por exemplo, ele não podia participar do comércio, porque ele não tinha o certificado de que ele havia feito a sua obrigação civil diante do imperador. Ele não podia comprar, não podia vender, ele podia ter os seus bens subtraídos, tá? Podia ser confiscado suas casas, sua moradia, além de perder a sua própria vida. Então, essa é a realidade do culto ao imperador, essa é a realidade em que o Apocalipse é redigido. Então, os cristãos estão passando, na verdade, por essa situação. Estão vivendo essa situação quando o império passa a persegui-los e o livro é então escrito. Ok? Alguma pergunta? Estou falando muito rápido? Pois não. Você falou sobre que os cristãos eram jogados às bestas. Tem alguma
alguma coisa a ver de quando João ele fala da besta, ele usa o mesmo termo que eles usavam para isso? Não, quando a gente trabalhar lá a questão de besta, você vai ver que, muito provavelmente, ele fala de duas bestas. A besta que tem a autoridade e a besta que empresta autoridade para ser fomentado o seu culto, isso. Muito provavelmente ele está falando do imperador e está falando desse grupo de sacerdotes que fomenta o culto ao imperador. A besta ao qual João se refere é mais uma imagem grotesca. A besta que eu me referi é aos leões, a animais selvagens, né? Bom, vamos ver onde é que eu estou aqui. Nossa, agora ficou alto esse trem aí. Tá dando até eco. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa do que falamos até agora. Bom, acho que é essa situação, então, geral. Acho que é melhor eu esperar, porque isso está meio... Querem parar 10 minutinhos para limpar aí? Vamos parar 10 minutinhos, depois a gente segue. Não tem problema não. Às 16 horas a gente volta, tá?